Mateus 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? 10. Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes. Quantas eram prudentes? 5. E 5 delas eram o quê? Loucas. Em algumas versões diz nécias, que é a mesma coisa. As nécias ou as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram, o que elas não levaram? Azeite. Elas não levaram azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, ou seja, elas levaram reserva. Entenderam aí? Verso 5. E tardando o esposo, tosquenejaram quantas? Todas. Tosquenejaram quantas? Todas. E adormeceram. Tosquenejar é cochilar. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou-se o esposo e as que estavam preparadas, repito, e chegou o esposo e as que estavam o quê? Preparadas. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Verso 13 e último: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Quantos podem dizer amém? Tome seu assento dando glória a Deus. Mais uma vez, eu vou pregar uma palavra que não é estranha. E eu repito, pregar uma palavra que é conhecida é mais difícil. Sim ou não, pastor Luiz? É mais difícil. Quantas vezes você já não ouviu alguém pregar, falar ou ensinar sobre esse texto? Agora o belo da Bíblia é isso, gente. Todas as vezes que você lê um texto, a Bíblia, ela é poderosa para renovar aquilo que lhe apraz e vai fazer no meu e no seu coração aqui nessa noite. Você crê nisso? Diga amém. Então a história é a seguinte: é meia-noite. 10 mulheres esperam a hora por um motivo que não chega. Meia-noite. Agora 5 delas, como nós lemos, trazem óleo. Óleo extra. Vasilhas com óleo extra para suas lâmpadas. Agora as outras 5 não trazem nada. Elas não vêm com supply, elas não vêm com reservatório de óleo. Aí quando chega o momento certo, e aquelas virgens que não tinham azeite, as virgens que não tinham óleo em suas lâmpadas, elas pedem óleo para as outras 5 virgens. A resposta das virgens, que é chamada na Bíblia de prudentes, parece à primeira vista uma resposta fria, uma resposta calculista, uma resposta grossa, sem educação, e é quase egoísta.
and almost selfish. Elas disseram: não podemos dividir o óleo. They said, no, we cannot share the oil. E de fato, se você olhar para o texto In fact, if you look at the text com os olhos naturais with natural eyes e com uma visão humana, and a human vision, e é assim que a gente vê, and that's how we see, você vai achar que aquelas 5 virgens chamadas de prudentes, you're going to think that those 5 virgins called prudent, elas foram demasiadamente egoístas they were extremely selfish com as outras virgens. with the other virgins. Mas aqui existe um detalhe But here there's a detail na estrutura dessa in história the structure of this story e que está escondido where it's hidden numa pequena palavra grega in a small Greek word que muda completamente tudo. that completely changes Quem everything. está comigo, diga glória a With me, Deus. say glory to God. Então eu pergunto para você, So I ask you, por que as outras virgens why do the other virgins não dividiram ou não compartilharam o azeite com as outras 5 virgens? not share the oil with the other virgins? Na parábola de Mateus capítulo 25, In the parable of Matthew 25, nós vemos o próprio Jesus we see Jesus himself introduzindo a elas um jeito muito direto. introducing them to something new. E ele disse para elas assim: olha, And he tells them, o reino dos céus, the kingdom of heaven, na história que Jesus, na parábola que Jesus conta, in the story of this parable, ele diz que o reino dos céus será Jesus semelhante says that the kingdom of heaven will be alike a 10 virgens. 10 virgins Quantas virgens? 10. How many? Que 10. tomando as suas that lâmpadas, taking their lamps saíram ao encontro do noivo. went to encounter their groom. 5 delas levaram óleo 5 of them brought oil e levaram óleo de reserva, and brought reserved oil, mas 5 delas não levaram. but 5 of them didn't. E tardando o noivo, And delaying the groom, eu fui enfático quando eu perguntei para vocês I was emphatic when I told you quantas guys. adormeceram, e vocês disseram: todas adormeceram. They said all of them fell asleep. E aí o texto continua dizendo que e à meia-noite And at midnight, ouviu-se um clamor, we heard a shout. ouviu-se um grito: There was a shout. aí vem o noivo, There comes the groom. saí-lhe ao encontro. Go, encounter him. E é aqui, meus amados, And it is here, beloved, que a tensão do texto aparece. that the tension of the text É appears. aqui que o problema no texto Here surge. that the problem in the text As comes up. 5 The virgens 5 virgins que não trouxeram óleo extra na that sua didn't have viagem, extra oil on this trip. agora elas se veem as suas lâmpadas se apagando. Now they see their lamps going out. E elas começam a pedir desesperadamente às outras 5 And they try to ask desperately for the other 5 que compartilhe com elas o seu to óleo. share their oil. Elas disseram assim no texto: They say in the text, dai-nos do vosso azeite. give us of your oil. E a resposta das 5 virgens prudentes And the foi: response of the 5 prudent was, não. no. Foi direto: It não. was direct. Não, pois não chegaria para nós No, because it wouldn't come to us e nem para vós. and not to you. Ide aos que vendem To those that sell oil e comprai para vós. and buy it for yourself. Para muita gente To many que cresceu ouvindo essa história como eu, who grew up listening to this parable, esse pode até mesmo parecer um pouco estranho. this can even seem strange. Pode parecer rude, ignorante, bravo, sem respeito um pelo com o outro. Without respect. Por que eu não together. poderia compartilhar algo com o meu irmão? Why shouldn't I share something with my brother? Mas a ideia aqui não é compartilhar algo, a ideia é outra coisa. Share. As 5 virgens que fizeram o que era certo, The 5 virgins that did what it was right, elas se recusaram a ajudar as outras virgens que fizeram errado. they rejected to help those that did what was wrong. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas que fazem coisa errada a consertar os erros deles. Sometimes we want to help people who do what's wrong by correcting E their foi errors. justamente no momento em que a ajuda faria uma grande diferença na vida das outras And it virgens. was justly in this time that a help would do big things in their lives. Elas resolvem não ajudar as demais. They decide not to help them. Então, se você olhar com olhos So if you naturais, look with natural eyes, com olhos humanos, with human eyes, se você olhar com o seu coração humano, if you look with your human heart, você vai dizer o que elas fizeram estava errado. you're going to say what they did Elas was não wrong. podiam ter feito isso. You're going to say they didn't Não, need to do this. não foi justo. It wasn't just. Parece que é algo que não foi generoso. It's something that is not generous. Agora, guarde esse sentimento no seu coração. Now, keep this in your heart. Guarde essa ideia na sua mente. Keep this
idea in your mind. Mantenha-se com esse mesmo tipo de sentimento que você está agora. Continue with the same feeling you have now. De insatisfação, porque Of 5 virgens unsatisfaction, because 5 negaram óleo para outras 5 virgens. denied oil to the other 5 virgins. Agora observe muito bem o que acontece aqui. Now observe what happened. Porque se Jesus está descrevendo, Because if Jesus is describing, se Jesus está ensinando por if Jesus parábolas is explaining by parable que os that céus the heavens, nessa história e o momento dessa história é um ato de recusa fria de alguém para alguém, is an act of rejection, a cold rejection from one to the other, ou nós estamos lendo or we're reading errado quem são os personagens, wrong who are the people, que são as virgens, who are the characters of the virgins, ou nós estamos lendo errado o que o óleo or representa. we're reading wrong what the oil represents. Diga para o seu vizinho assim: Tell your neighbor, olhe para o que representa melhor. look at what best represents. Ou nós estamos lendo errado que as virgens, Or are we reading wrong that the virgins, elas não são, ou elas são as principais personagens dessa história? that they are or they are not the principal Ou nós characters of estamos the story, lendo errado do que representa o óleo nessa or história? we're reading wrong what the oil represents. E a in the pergunta story. que fica é essa: So the question that remains is, qual é a figura principal que Jesus quer mostrar nesta parábola? what is the main figure that Jesus wants to represent in this São parable? as 10 Is virgens it the 10 virgins? ou é o óleo? Or is it the oil? Vou repetir: são as 10 Is it virgens the 10 virgins? ou é o óleo? Or is it the oil? E aqui está o ponto central dessa história, And here is the central point que me chama muita atenção mesmo. that draws my attention. Porque a gente, quando na hora da leitura Because while we read desse texto de Mateus capítulo 25, of Matthew 25, a gente foca a nossa ideia, os nossos olhos we focus our eyes nas 10 virgens. on the 10 virgins. Isso é muito comum, It's common. isso é muito normal. It's normal. A maioria das pessoas fazem isso, Most people do this. porque esta parábola, na verdade, Because this parable a really, própria epígrafe the title text itself, the Bible itself, diz que é a parábola das 10 virgens. says that it's the parable of the 10 virgins. 5 prudentes 5 prudent, e 5 loucas. 5 lazy. Agora, preste atenção para você entender o que eu quero falar para você. Now pay attention to understand what I'm going to tell you. Para você entender de fato So you can understand truly o que é que está acontecendo aqui nessa história what is happening in this story. de Mateus capítulo 25, In Matthew 25, você precisa pelo menos ter um pouquinho, entender um pouquinho you need to at least understand a little bit sobre um casamento judaico no primeiro século, about a Jewish wedding in the first century, onde a cerimônia do casamento judaico where the ceremony of the Jewish wedding acontecia mais cedo, happened much earlier, com o sol claro ainda, como estamos vendo lá fora. with the sun still up. A cerimônia acontecia bem cedo, The ceremony was early, quando o dia ainda estava claro. when it was still day. Mas But a celebração principal, the primary celebration, a festa, the party, o banquete, the banquet, só começava após o noivo ir buscar a sua noiva. only happened after the groom went to go pick up the bride. Agora você quer ver um detalhe importante que muda toda a história? Now if you want to see a important detail that Observe changes isso the whole comigo. story, observe this with O noivo, depois de sair para ir buscar a sua noiva, the groom after going to pick up his bride. ele retorna com a noiva, He returns with the bride. ele vai de encontro à noiva, He goes to encounter her até a casa da noiva, until she gets to her e os house. dois se encontram no caminho, And the two meet along the way. no meio de uma procissão que estava já acontecendo. In the middle of a procession that Ou was seja, already o happening. noivo sai primeiro com os homens, Or the groom goes out with the men com uma procissão, as a procession. e vem a noiva com também a And here procissão comes com as the bride moças. with the procession of the E women. eles se encontram no meio do caminho. And they meet in the middle of Agora, o grande detalhe da história é Now a big detail in this story is que essa procissão, that this procession ela acontecia depois do anoitecer. happens after nightfall. Já não estava claro, It wasn't já não clear. estava de dia, It was not day. já não tinha sol, There was no sun. era a noite. It was night. E o cortejo ou a procissão, And the procession ela ia pelas ruas escuras daquele lugar, would go through the streets
streets, the dark dependendo de streets, onde a noiva morava, depending on where the bride lived. talvez teriam que atravessar até uma parte do deserto. Maybe they even had to go Estou across falando do the desert. primeiro século da história da humanidade, Talking gente, about the depois de first Jesus. century. After E o Jesus. cortejo ou a procissão ia pelas ruas escuras daquele lugar, After the procession in the dark streets, com amigos, with friends, com amigas, with friends, com with familiares. family. E no caso desta parábola, And in the case of this parable, um grupo de jovens a mulheres, group of young women, mulheres com com uma função muito with a específica. very specific Diga comigo assim, uma função a function. muito específica. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí, deixa eu ouvir. Understanding, say glory to God. A função era de receber o noivo. The function was to receive the groom. O noivo ia buscar a noiva, pastor, The groom went to go pick up the bride, mas pastor. a noiva ia receber o noivo na metade do caminho. But the bride was going to meet the groom in the middle of the path. E elas iam, as moças que iam com a noiva, And the women that went with the bride, porque já estava de noite, because it was already night, já estava it escuro, was already dark, não tinha there lanterna, wasn't lamps, era outro meio de iluminação. it was another type of light. Elas iam receber o noivo com They luz. went to go receive the Elas groom with light. precisavam ir até o noivo com They luz, needed to go to the groom with para light, que fosse acompanhada até o lugar da festa. so that they could be accompanied to the party. Ou seja, o noivo ia até um ponto da estrada, do caminho, Or being that the groom would be at a point in the journey daquela procissão, of that procession. e depois de se encontrar com a sua And noiva, after meeting his bride, ambos seguiam juntos até o local da festa. both would travel together to the location of the party. Lembra que eu disse que existe algo, uma palavra no original grego que muda toda a história? Você Remember, entendeu? I talked Diga about amém. a word that changes this A text. palavra grega aqui que muda tudo The Greek word that changes everything. é uma palavra grega que é usada para lâmpada. It is the word used for lamps. É quase que parece em português. It is almost how it sounds in Portuguese. Porque a palavra lâmpada no grego para lâmpada em português é lampás, Because this word is lampas. que não é uma vela, That is not a candle. que não é uma lanterna, That isn't a lantern. que não é uma vela grande, It is not a big candle. mas é algo pequeno, But it is something small. bem pequeno. Very small. Era tão pequeno It was so small. que não fazia nem muita significância. It didn't seem to have much significance. Eu encontrei essa réplica I found this replica da lâmpada que aparentemente seria uma original nos tempos de Jesus ou daquelas of moças. the lamp that this would look like in the time of Jesus. E a lâmpada era pequenininha assim. And the lamp was small like this. E tinha um pavio And there was cord dentro dela in it para mantê-la acesa. to maintain it lit light. E eles enchiam isso. And they filled it. E imagine no meio de uma grande escuridão. And imagine in the middle of darkness. Você sabe disso? You know this. Que quando você anda de noite, principalmente aqui onde a gente mora, When you walk in the dark, especially where we live, muitos lugares não tem poste de luz, sim ou não? many streets don't have street E lights. se a noite não estiver iluminada ou pelas estrelas ou pela lua, And if the night is not illuminated by stars or moon, está muito escuro. it's very dark. Sim ou não? Estou falando alguma coisa Yes or errada? Agora imagine naqueles tempos, Now imagine in those times, há mais de 2000 anos atrás, 2,000 years ago, uma simples lâmpadazinha como essa, a simple lamp like this pegando fogo, iluminando, era capaz de iluminar muito bem. was able to illuminate Então, very well. supostamente, So supposedly, nós teríamos 10 pessoas com 10 lâmpadazinhas como we would essa, have 10 people with 10 lamps. que não é uma vela It grande, is not a big candle, mas é uma pequena lâmpada. but it is a small lamp. E com um pavio que precisava ser reabastecido And with a cord that needed to be replenished constantemente com óleo para continuar queimando. constantly with oil to continue burning. Até porque por causa do tamanho da lâmpada. Even because just of the size of the Se a lamp. distância era muito grande, If the distance was too big, elas precisariam, no mínimo, they would need de minimally muito óleo para ficar enchendo novamente lots essa of lâmpada. oil to continue refilling this lamp. Porque sem a reposição do óleo aqui Because dentro, without replenishing this lamp, não precisa ser um matemático, um físico para falar isso. you don't need to be a mathematician to say A this. chama simplesmente iria diminuir até apagar. The flame would diminish until it burned out. E isso significa algo muito importante And para this nós nessa signifies noite. something
very important. Significa que ficar sem óleo It means that being without oil era ficar sem was luz, to be without light. no sentido mais literal da In the palavra. most literal sense of the word. No lugar, In the place, num ambiente, in the ambience, numa época onde a única lâmpadazinha como essa where the only lamp like this poderia iluminar todo aquele ambiente. Vocês estão entendendo? could Diga amém. illuminate all this place. Então ter em mãos uma lâmpada como essa acesa So we have something like this, lit, iria resolver um problema de escuridão. and it would resolve the dark issue. E não para por aí. And it doesn't stop there. Tem um outro detalhe muito importante. There's another important E detail. aqui a gente começa a entender o sentido verdadeiro da história. And here we start to understand the true message of É this que word. quem tinha uma lâmpada Is acesa, that those who had a lamp that was diga light, comigo, lâmpada acesa. Diga de novo, lâmpada acesa. a light Quem tinha uma lâmpada acesa como essa, like this, a pessoa era identificado this person was identified como quem pertencia as someone who belonged ou quem fazia parte daquela cerimônia, daquele cortejo. or someone who was part of that procession. Guarde isso. And keep this. Quem tinha uma lâmpada acesa Whoever had a lamp that era was with light identificado quem pertencia, was identified with those that belonged and quem remained, fazia parte. those that were a part. Quem não fazia parte não tinha lâmpada acesa. Who was not a part of the procession, Quem não didn't have a tivesse lamp. uma lâmpada acesa Who didn't have a lamp that was with light, não fazia parte da procissão. was not a part Você está of the entendendo, procession. sim ou não? You understand? Então, com esse contexto, So with this context, a pergunta então agora começa a mudar de figura. the question now begins to change. A pergunta não é mais por que 5 virgens estavam ou se recusaram a ajudar as outras. The question is no longer why did the 5 prudent virgins deny help to Mas the a 5? pergunta agora passa a ser outra. But now the question is different. A pergunta é: se a luz revela quem elas eram If the light reveals who they were e o risco de ficar sem luz era tão claro. and the risk of being without light was so clear. Outra pergunta: por que as outras 5 virgens, This is another question. Why did the other 5 virgins, as loucas, the foolish, das nécias, elas não se prepararam? why did they not prepare themselves? E a resposta, And the response ela está escondida numa outra palavra em grego. is hidden in another Greek word, Uma palavrinha. a small word. E você precisa entender isso. And you need to understand this. Porque muitas vezes você lê a Bíblia. Because many times you read the Bible, E às vezes lê sem saber o que está lendo. and you read without knowing what you're reading. Lê sem prestar atenção. Read without attention. Lê sem deixar o Espírito Santo falar com Read você. without letting the Holy Spirit speak Abre to you. a Bíblia numa correria, num desespero Opening the louco. Bible in a hurry. E não dá tempo para que aquilo que você lê, deixe o Espírito falar com você. And there isn't enough time to let the Spirit E talk. muitas vezes isso passa desapercebido na sua And vida. many times it goes without noticing in your life. Quantas bênçãos você já deixou de receber How many blessings you porque denied você to não receive prestou atenção na palavra de Deus? because you weren't paying attention to the Word of God. Quantas coisas você já fez errado How por many não times did you do wrong prestar atenção na palavra de Deus? for not paying attention to the Word of God? Quantas vezes você foi How desobediente many times were you por não disobedient, entender o que a Bíblia estava dizendo? understanding what the Word is saying? A resposta para esta mensagem da parábola das 10 The virgens, response to this parable ela está escondida também em uma palavrinha pequena grega. is hidden in this small Greek word, I will say. E o texto grego chama as 5 virgens preparadas, The Greek text will call these 5 prudent ou seja, virgins, 5 virgens prudentes. or prepared virgins. A palavra em grego é The frônimos. word in Greek is phronimos. Frônimos. Phronimos. A palavra frônimos traduzida para o português é This word, when translated to Portuguese, is prudentes ou sábias. prudent or wise. Agora a palavra no grego para loucas, Now, the word for foolish in Greek, tolas e néceis é morós. is moros.
E isso significa algo muito importante. And this means something very important. Nos leva a entender e a pensar que as 5 It prudentes, brings us to understand that the 5 prudent virgins, primeiro, elas eram sábias. first, they were wise. Segundo, elas eram inteligentes. Second, they were intelligent. Terceiro, elas eram vigilantes. Third, they were vigilant. E quarto, elas eram prudentes. Fourth, they were prudent. Literalmente o que frônimos quer dizer. Literally what phronimos mean. Porque é assim que a tradução Ferreira de Almeida escreveu para a gente. Because this is how the virgin we read says. Prudentes. Prudent. Agora, as outras 5 virgens, The other 5 virgins, elas foram chamadas de loucas. they were called foolish. Eu vou usar uma expressão aqui, mas aqui o texto está dizendo. O original. This is what the text is saying, the original. Burras, Dumb, doidas, crazy, malucas out of their minds, e insensatas. and insane. Moros. Moros. A palavra frônimos em grego não quer dizer, The word phronimos in Greek doesn't mean, diferentemente da que a moros quer dizer. differently than what moros wants Porque to say. frônimos descreve algo totalmente oposto. Because phronimos describes something that's completely contrary. Alguém que era prudente, Someone that was prudent, sensato, sane, inteligente, intelligent, preparado, prepared, cuidadoso, careful, enquanto moros while moros era largado, was laid back, louco, crazy, não era prudente, was not prudent, não estava nem aí com nada. didn't care about anything. Se eu fosse traduzir num português ainda muito mais claro. If I was to translate it even more clearly in Então, Portuguese, frônimos traduzido quer dizer phronimos translated would be o dicionário linguístico exegético bíblico. the linguistic exegetical Bible. Ele diz que frônimos, que é prudente, vou facilitar, prudente, Says that phronimos as prudent ele traduz aquele que é prudente translates the one that is prudent como aquele que tem a capacidade de antecipar o que está por vir. as the one that is capacitated to anticipate what is to come. Ou seja, quem é frônimos, Or who is phronimos, quem é prudente, who is prudent, ele tem a capacidade, has the capacity, ele tem a has the perceptividade, perception, ele percebe, they perceive, ele consegue antecipar they as can coisas anticipate the things antes das coisas acontecerem. before they happen. Frônimos é a capacidade de agir Phronimos is the capacity to act antes que alguma coisa aconteça. before something happens. Agora, moros, por sua vez, Now, moros in itself significa louco, means crazy, insensato, insane, largado, laid back, imprudente, imprudent, aquele que não está nem aí, não se preocupa com one nada, that doesn't care about anything. que tem também dentro do dicionário linguístico exegético That also in this dictionary of exegetical o linguistics, significado que essa pessoa, ela falta-lhe a capacidade. the meaning that this person lacks the capacity. Ou seja, quando a Bíblia está falando das 10 virgens Or when loucas, the Bible is talking about the 5 foolish está falando virgins, de 5 virgens que não tinham capacidade. it's talking about 5 virgins that didn't have the capacity. Aí você pode levantar e dizer, mas pastor, capacidade do quê? And you can stand and say, Pastor, what capacity? Capacidade de se preparar, Capacity to prepare themselves. capacidade de se estar pronto, Capacity to be ready. capacidade de se organizar, Capacity to organize capacidade de themselves. prever o risco, Capacity to ai, prevent a risk. capacidade de prever o perigo, Capacity to prevent a danger. capacidade de saber o que é certo, o que é errado, Capacity to know what is right and what is wrong. capacidade para não se envolver em coisas que não deve se envolver, Capacity to not involve e themselves in things they capacidade de shouldn't. estar perdido nesse mundo And the capacity to be e lost não in this world compreender o sentido da and palavra de not Deus. understand the word of God. Então, por que as 5 loucas So now the 5 foolish virgins não se prepararam? didn't prepare themselves. Se o risco era tão claro diante The delas, risk was so clear
clear se before them acabasse o óleo, that if the oil ran out, não haveria lâmpada acesa. there would be no E se lamp. não tivesse luz, iluminação, If there was no illumination, como é que elas iriam seguir a procissão, gente? how would they follow the procession? Por que é que as 5 loucas Why did the 5 foolish não se prepararam not prepare se o themselves? risco era tão If grande? the risk was so great, Eu vou te falar por quê. Sabe por quê? I'm going to tell you know why? Porque não existe ninguém, Because there's no one. não existe absolutamente ninguém There's absolutely no one que se prepara who prepares themselves na hora da crise in the time of crisis se não tiver o espírito, o sentimento de if frônimos, they don't have the spirit of Phronimos, se não for if prudente, they aren't prudent, se não for astuto como a if they aren't serpente, astute like a se não serpent, for simples como uma they're pomba, not simple like se a não dove, tiver a sensibilidade de entender os tempos que estamos vivendo, they are not sensitive to se the não times forem we're living, prudentes, como a palavra no grego diz, frônimos, as pessoas não teriam capacidade. people would not have the Porque capacity, pessoas que não são frônimos because people who are not Phronimos não se preparam na hora da don't crise. prepare themselves in the time of Não crisis. existe ninguém There's no one que não seja prudente, that is not prudent, que vai se preparar no momento da tempestade. that will not prepare themselves in the middle of the storm. Porque logicamente, Because logically, porque naturalmente, because naturally, porque humanamente, because humanly a speaking, preparação ela acontece antes preparation occurs before das crises. the crisis, Durante o período de espera. in the waiting season. Você quer ver uma coisa? You want to see something? Nós estamos numa temporada de furacão, sim ou não? We're in a time of Quem entende isso, diga hurricane, amém. yes or no? Por enquanto, alguém está preparado aí para o furacão? Talvez, Someone ready for a hurricane? Maybe. talvez, Maybe. um ou outro esteja preparado. One or someone else will be ready. Por que é que você não está preparado? Why aren't you ready? Porque não está na hora. Because it's not the time. Quando é que você vai preparar? When will you begin to prepare Quando eles yourself? começarem a anunciar. When there will be signs. Mas o frônimos, But the Phronimos ele não espera chegar o momento. doesn't wait for the time to come. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está Are you falando? understanding what the Holy Spirit Por isso is eu saying? pedi a This Deus is why I asked e God falei para o Senhor que a minha mensagem that my message, que eu vou pregar, não é that I minha, will mas a preach, mensagem que eu vou that's pregar, not mine, but the message I que will essa preach, mensagem os teus filhos possam ouvir may e your sons and entender daughter hear and understand o que Deus está falando. what the Lord is saying. Alguém está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Diga glória a Deus. Por quê? Because A preparação acontece antes das crises. preparation occurs before the Durante o período, o tempo de espera. crisis, during the waiting season. Quando parece que nada está para When acontecer. it looks like nothing is going to happen, Quando parece que nada está por vir. when nothing is coming. Meus amados irmãos, olha aqui. Brothers and sisters, E é look, exatamente aqui it is right here que a parábola das 10 that virgens the parable of the 10 nos virgins leva ao seu ponto mais importante desta takes us parábola. to its most important point. Abra sua Bíblia no verso de número 8. Open your Bible in verse 8. Mateus capítulo 25, verso Matthew 8. 25, verse 8. Olha o que a Bíblia diz. Look at what the Bible says. E as loucas But the foolish disseram às prudentes: said to the prudent, dai-nos do vosso azeite, give us some of your oil, porque as nossas lâmpadas se apagam. because our lamps are going out. Olha o verso 9. Look at verse 9. Mas as prudentes responderam: However, the prudent ones não answered, seja caso que nos falte a nós no, there most certainly would not be enough for us, e a vós. and you too. No entanto, ide antes Go instead to aos que vendem e comprai-o para vocês. the merchants and buy some for yourself. Se você ler esta passagem correndo, If you read this text in a hurry, como você lê muitas vezes esta e tantas outras passagens, like you read so many texts, você vai pensar que se trata aqui de uma escolha. you're going to think this is a choice. Como se as 5 virgens Like prudentes, the 5 prudent virgins elas pudessem decidir could decide se iriam compartilhar ou não. if they would share or not. Se as 5 virgens prudentes pudessem dividir, If the 5 prudent virgins could mas share, decidiram não dividir but nada, decide not to com share medo de anything, ficar sem óleo. with fear of not having oil. Nas lâmpadas de pavio daquela época, And the lamps of that time, o óleo tinha dentro delas algo que era o azeite que era necessário ser consumido. the oil that needed to be consumed, E eu já disse que ele não parava.
would not stop, ele não cessava would not stop, por causa desse pavio que estava colocado dentro do recipiente com azeite, com óleo. because of the cord that was in the oil. Ele não apagava, It would not burn out. mas uma vez But one time que ele era aceso, that it was ele lit, continuava aceso até acabar o azeite. continued to burn until the E oil na ran out. estrada, no caminho, elas iam alimentando a lâmpada com azeite extra que elas tinham. And in the procession, they would continue to feed the E oil back. quando as 5 loucas pedem as prudentes, And when the 5 foolish virgins ask the quando prudent elas ones, dizem, dai-nos do vosso azeite, when they say, give us of your oil, elas não estavam simplesmente, agora preste atenção, they're not simply saying, elas não estavam simplesmente pedindo por um pouco de óleo, not simply asking for como some se oil, fosse um pedido comum. like it was a common Ó, o meu request. óleo está acabando, Look, my oil's o meu running azeite está acabando, out. My oil's running me out. dá um pouquinho do seu azeite. Give me some of yours. É como se fosse lá no Brasil, It's like if you were in Brazil, acabou a sua açúcar, your sugar ran out, acabou a sua farinha, your flour ran acabou o out, seu feijão, your beans você ran bate out. na porta da vizinha, do vizinho e diz, me dá um pouquinho do seu You go to arroz, your neighbor and you ask me for dá um some. pouquinho do seu café. Give me some of your coffee. Não era isso. It wasn't like that. Quando elas dizem, dai-nos do vosso When they azeite, said, give us some of your oil, elas não estavam pedindo por alguma coisa que era comum, they weren't asking for something common, mas na prática, but in practice o que elas estavam pedindo era was, o tempo de chama. this was the time of the flame. Você está entendendo o tempo de chama? Era o tempo em que essa lâmpada mantinha-se acesa. And this is the time that the lamp would continue to burn. Em outras palavras, as loucas estavam pedindo que as outras virgens The foolish virgins were asking as the prudent ones ajudasse a manter as suas lâmpadas acesas por mais tempo. to help them prolong the flame. E aqui está um ponto crucial nesta And here's a mensagem. crucial point in this message. Guarde isso. Protect this in your heart. Dividir o óleo, To share oil, compartilhar o óleo, sharing oil, dividir o azeite, dividing oil, no momento em que todas elas precisavam de óleo para manter as suas lâmpadas in a acesas, moment when all of them needed oil to keep their lamps burning, resultaria em 2 lâmpadas, would result in 2 lamps. tanto as das loucas The prudent ones quanto and as das the foolish prudentes, 2 lâmpadas ones. 2 lamps se apagando rapidamente ao mesmo tempo. burning out quickly at the same time. Ou, na melhor das hipóteses, Or in the best of hypotheses, nenhuma delas teria óleo suficiente none of them would have sufficient oil para o que estava por vir à frente. for what was to come, Por quê? Porque a caminhada, because the journey, a jornada, the walk, o caminho era longo. the path was long. E aqui existe uma aplicação para a nossa vida. Now here's an application Eu for preciso que our você lives. entenda isso com todo o seu coração. I need you to understand this E with all saia your heart. daqui entendendo o que Deus quer falar com And você. leave here knowing what the Lord A has spoken aplicação to para you. nós desses dias é clara. The application is clear. A aplicação é explícita The application is e explicit extremamente séria. and serious. O azeite não pode ser emprestado. The oil cannot be shared. Você não pode emprestar You azeite. can't loan Você oil. não pode emprestar do óleo que você tem. You can't give Você of não your pode oil. emprestar da reserva que você tem. You can't share Você não your pode reserve. emprestar da unção que você You tem. can't share of the Porque anointing. unção não é transferível. Because anointing isn't transferred. Vida espiritual é intransferível. A life, a spiritual Eu posso life orar isn't por você. transferable. I Eu can posso pray with you. clamar a Deus por você. I can beg to E a Christ for unção you. que está na minha vida, The anointing that's ela in my vai life tocar a sua vida. will touch yours. A unção de Deus que está na sua The vida, anointing that's in your ela life vai causar alguma coisa na vida de alguém. something to happen in Alguém vai someone ser else's. curado. Someone will be Alguém healed. vai ser liberto. Someone will be delivered. Alguém vai receber a unção do Someone will Espírito receive the anointing por in the causa Spirit do instrumento because of the de instrument Deus na of sua God vida. in your life. Mas o que é seu, But what is yours, o óleo que é seu, oil that is a yours, unção que é sua, a vida espiritual que você leva, spiritual life that you não have pode ser transferido cannot be e transferred. compartilhado com ninguém. shared with anyone else. O azeite não pode ser emprestado, The oil cannot be loaned. porque vida espiritual é intransferível. Because you can't transfer a Pergunta spiritual quem é que life. está orando de madrugada igual você está orando. Ask who's praying in Pergunta the quem é que está 7 meses de madrugada orando igual você está orando. midnight. Who's been praying for 7 Pergunta months quem in é the que night? está aí dobrando o joelho nas madrugadas ou lendo a Bíblia, ao invés de fazer qualquer outra bobeira e besteira na vida.
É você que está orando. You're choosing É to você pray. que está cavando o poço. You that is choosing. É você que está na presença de Deus. It's you that is in the Enquanto presence alguém of quer God. fazer qualquer coisa, Someone else wants to do something else. e não é errado, And it's not wrong. muitas vezes não é pecado, Many times mas it's not você sin. prefere negar-se a si mesmo. You prefer to Você deny prefere yourself. privar a sua prefer vontade para fazer a vontade de Deus. prefer to Isso do the will é of God. intransferível. This is not transferable. Isso é intransferível. This is not transferable. Ninguém pode vigiar No one can see e esperar pela vinda do Senhor Jesus and be vigilant for the coming of Christ por você. for you. É você que tem que vigiar. You need to be vigilant. É você que tem que esperar. You need to wait. É você que tem que viver vigilante. You need to live É você que tem que viver frônimos, prudente. É você que tem que estar preparado. You that needs to be prepared. Ninguém pode viver da presença do Espírito Santo No one can live by the no presence of the seu Holy lugar. Spirit. In É your você que place. tem que correr e pagar You o are the preço, one meu that irmão. needs to pay the É price. você que tem que orar. You're the one that needs to É pray. você que tem que jejuar. You're the one that needs to É fast. tempo de parar de dormir time to muito stop e começar a vigiar mais. begin to É be more tempo de vigilant. parar de ficar sem azeite na lâmpada stop e not ficar having enough pedindo oil emprestado. and asking for Ora others. por mim. Pray Intercede por mim. Intercede for Clama me. por mim. Beg for Comece a você buscar o seu reservatório Start to- de unção, de azeite, de presença, de Start to comunhão chase com your own Deus. anointing and communion with God. É possível você até admirar a fé de alguém. It's possible for you to admire someone Alguém que else's você faith. vê, alguém que você conhece. Someone that you see, someone Você that o you know. admira pelo seu comportamento, pelo seu testemunho You de homem e de admire mulher de them Deus. by their testimony. É possível você admirar alguém, It is possible for you aprender to, do com ele ou com ela, this, to learn from them, ser inspirado por ele ou por ela, be inspired by them. mas é impossível But it is impossible substituir a sua própria vida, momento e período de comunhão com to Deus. substitute your own private time with É God. você e Deus. It's you and God. É isso que esta parábola está dizendo. This is what the parable is saying. E nós vivemos uma geração que conhece muito sobre Deus, And we live in a generation that knows a lot about mas que Jesus, passa pouco tempo na presença de but Deus. spends minimal time in His Falam presence. demais, Speak so much, sabem de tudo, know everything, mas não falam daquilo que sabem. but don't talk about the Não one who praticam. knows. Don't Muitos act. tentam sobreviver They live, survive com azeite do outro. of someone else's oil. Muitos querem sobreviver Many want to com survive azeite do pastor, with the oil of com the azeite pastor, da igreja, with the oil of the com church, azeite do irmão, with the oil of com the azeite da brother or irmã, com azeite do pai, with the oil of the com parent, azeite do esposo, do of the cônjuge. husband, of the couple. Mas quando chega na hora da prova, But when the time of testing arrives, e quando é a hora da prova, pastor? and when is the time of testing, Pastor? É quando o noivo vier. It's when the groom comes. É quando o noivo vier. It's when the groom comes. Porque quando o noivo vier, It's when the groom comes. cada um, Everyone, vou repetir, cada um everyone será conhecido will be known pelo azeite que carrega. by the oil that they carry. Lembra que eu disse no início? Remember what I said in the beginning. Aquelas que carregavam a lâmpada com Those that azeite carried the lamp with oil e tinham luz consecutivamente, and had light consecutively, eles eram reconhecidos, they were known porque eles carregavam azeite, because they carried oil. eles carregavam a lâmpada. They carried the lamp. Porque quando a hora chegar Because when the time e comes, quando o noivo vier, and when the groom comes, cada um de nós every one of them seremos will conhecidos be known pelo azeite que carregamos by the oil we carry, e não pelo azeite que admiramos na vida do and outro. not by the oil we admire in the life of another. Como Deus usa Bianca. Não, I'm saying. Okay, how God uses Bianca. Como é lindo o agir de Deus na vida da How Bianca. it's beautiful how God. Você how lives admira live. o outro, mas você não quer viver a vida que o outro vive. You admire the other, but you don't want to live their life. A maior lição desta parábola é esta: The biggest lesson in their life is a preparação para encontrar com Cristo the preparation to encounter Christ. é uma preparação pessoal, Is a preparation that's personal, individual, individual, diária daily, e intransferível. and not transferable. Quem não cultiva Who does not cultivate hoje o seu próprio azeite, today your own oil. quem hoje não tem o seu próprio reservatório de azeite, Quem hoje não tem. Who today doesn't have their own reserve of oil?
descobrirá amanhã will discover tomorrow que é tarde that it is demais way too late para buscar. to seek it. Em outras palavras, In other words, as virgens, the virgins, as prudentes, the prudent, não recusaram porque não quiseram compartilhar. Não é isso. didn't deny because they didn't want to share, Mas elas recusaram porque aquilo que estava sendo pedido but they denied because that was what was being asked of them não podia ser compartilhado. could not be shared, Mesmo que elas quisessem. even if they wanted to. Como é que eu vou entregar o que Deus me deu para você? How am I going to give what God gave me to you? Eu até quero, I even want to, mas não posso. but I can't. Eu posso te dizer o caminho. I can tell you the path. Eu posso te dizer a fonte. I can tell you the Eu posso source. dizer como faz. I can tell you how Eu to posso do dizer it. como eu faço. I can tell you how I Para do que it. quem sabe Deus, So that those na who sua know God vontade, in comece His a will derramar sobre a sua vida. begin to pour E over você your vai life. caminhando na sua And you estrada, are walking in your carregando own a path. unção e o óleo na sua lâmpada. Carrying your E own vai oil sendo in your own abastecido todos os Be dias. replenished every Você day. pode adorar a Jesus Can por you essa praise God palavra. for that? As 5 virgens prudentes, The 5 prudent virgins, elas eram e tinham resultado they were and resulted de uma vida de preparação. from a life of Por preparation terem permanecido, viverem because preparadas. they prepared and remained O prepared. tempo todo da espera. The whole time they O were noivo não havia vindo, waiting. The groom did not come, mas elas estavam but they preparadas. were prepared. O noivo não havia chegado ainda, The groom had not arrived, mas elas estavam se preparando, but they were prepared porque elas sabiam because they knew que a qualquer momento that whatever time ele viria. he would come. A qualquer momento, At whatever time, se elas estivessem ou não estivessem preparadas, if they were ready or not, elas iriam nessa procissão. they would go in this procession. Então elas permaneceram preparadas durante todo o tempo da espera, So they stayed prepared while waiting, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. even when it seemed like nothing was happening. Você tem que entender isso. You need to understand Mesmo this. quando parece que não está acontecendo nada, Even when it seems like nothing's happening, você precisa estar preparado. you need to be prepared. Mesmo quando parecia que o noivo estava tardando, demorando, When it seems like the groom's delayed, aquelas virgens frônimos, prudentes, the Phronimos virgins, elas viviam preparadas porque elas sabiam que o momento ia chegar mais cedo ou mais they tarde. lived prepared because they knew the moment was Você pode coming. adorar a Jesus por isso. Can you praise God? As 5 virgens sem óleo. The 5 virgins without E aqui oil. eu finalizo. And here I finish. Eu quero convidar o grupo de louvor, porque nós vamos cear agora. And we're going to commune now. As 5 virgens sem óleo, 5 virgins without oil, elas vão até os vendedores. they go to the merchants. E enquanto isso, And while this, preste atenção aqui. pay attention, Deixa eles subirem, mas olha para mim. look to me. Aquelas virgens sem óleo, The virgins without oil, olha o perigo, look at Bianca. the danger. As virgens sem óleo, The virgins without oil, elas vão now até they're going os vendedores de óleo para comprar óleo. to the merchants to buy oil. Mas enquanto elas saem para comprar, But while they go out, quem está comigo diga amém. who's with me say, O que "Amen." acontece? What happens? O que acontece? What happens? Quando elas saem para comprar o óleo, When they leave to buy quando oil, elas saem para comprar o azeite, when they leave to buy oil, o noivo chega. the groom arrives. O noivo chega. The groom arrives. E aquelas que estavam preparadas, And those that were ready, o texto diz the text says que elas entraram com ele para a festa. that they went with him E into quando the elas banquet. entraram com o noivo para a And festa, they went to the banquet. guess what? Guess what? A porta se fechou. The doors closed. A porta se fecha. Door closed. E mais tarde, And later, as outras 5 virgens, the other 5 virgins, as morós, the moros, as loucas, the crazy ones, insensatas, the insane one, the imprudentes, foolish one, elas voltam correndo, they come back running. elas retornam correndo, They turn back. até quem sabe agora com óleo na Maybe lâmpada. they even have oil on. Mas a porta fechou. But the door's closed. O noivo já foi. The groom's gone. E aí elas retornam correndo e gritando e pedindo: So they Senhor, go screaming and running. Senhor! Lord, abre-nos a porta. open the door. Sabe qual foi a resposta? You know what the response was? Não. No. Por que não? Why not? Porque não vos conheço. I don't know you. Só será reconhecido e conhecido Will only be known quem estiver na procissão desta vida,
of the one that is in the procession of his enquanto o life, noivo ainda não voltou. while the groom has not yet arrived. Não só com a lâmpada, Not just with the lamp, mas com azeite with oil, e lâmpada acesa. but with oil Porque and você the só lamp. vai ser reconhecido. You will only be known. Você só vai ser reconhecido You will only be known se tiver lâmpada acesa. if you have a lamp that burns. Quando o noivo diz, When the groom says, não vos conheço, I do not know you, não significa que elas foram rejeitadas naquele instante. doesn't mean that they were rejected in that moment. A gente olha para certos textos na Bíblia, a gente começa a julgar a Bíblia. We look at certain texts in the Bible and we begin Não é, to pastora judge it. Meire? Nossa, que texto, como a Bíblia é rude, como a Bíblia é pesada, Wow, como how a the Bíblia é Bible is terrível. heavy. A resposta do noivo, não vos conheço, The response of the groom, I do not know you, quando o noivo diz isso, when he said that, não significa que elas foram rejeitadas naquela hora. doesn't mean that they were denied in that moment. Isso apenas revelou algo. It only reveals something, Mostrou que aquelas virgens loucas, showing that those foolish virgins, as morós, the moros, as nécias, crazy ones, nunca estiveram were preparadas. never prepared. Simplesmente isso. Simple. A parábola das virgens nos ensina uma grande lição. The parable of the virgin teaches us a Ela big nos lesson, ensina que a verdadeira preparação, telling us that true preparation ela acontece todos os happens dias daily, da nossa vida. every day of our lives. É quando você sai daqui, It's when you leave here, é quando você está sozinho em casa, it's when you're alone at home, é quando você está no trabalho, it's when you're at work, é quando você está junto daquele amigo que não é crente, it's when you're with that friend that's not a Christ é quando follower, você está dirigindo a sua empresa, it's when you're driving to é work, quando você está trabalhando when you're working e você é funcionário, and you're a worker, é quando você está na escola, na it's faculdade. when you're at school and college. E a verdadeira preparação, meus amados, Real preparation, ela acontece mesmo quando parece que nada, it happens even when it seems like nothing, absolutamente nada está absolutely acontecendo. nothing is happening. Mesmo quando parece que o noivo está demorando. Even when it seems like the groom is delayed. Ah, eu ouvi falar que Jesus ia voltar, Oh, I heard Jesus. mas eu já back. tenho 50 anos de idade, But I'm ele already nunca 50. voltou. Viva not back como yet. se ele estivesse voltando hoje. Live like he's coming back today. Entenda uma coisa, Understand something. porque quando o noivo chegar, Because when the groom comes, quando o noivo vier, when the groom comes, já não será mais tempo de se preparar, there will be no more time to prepare yourself. mas é tempo de revelar But it's time to reveal quem those realmente está preparado. who are actually ready. Entenda uma coisa, irmão, And understand something, brother. a porta nunca se fecha de repente, The door never closes abruptly. ela apenas vai revelar. It simply reveals. A porta fechada, ela vai revelar Closed door will reveal quem realmente se preparou the one that actually prepared durante themselves todo o tempo em que estava esperando. during the waiting season. Fica de pé comigo, Please stand. nós vamos orar.